Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está começando agora mais um Mundo em uma Hora, o podcast sobre política internacional da Causa Operária TV. Eu sou Adriana Machado, estou em Nova York. Hoje é segunda-feira, dia 10 de janeiro. O programa foi gravado ontem e passa hoje na Causa Operária. E, por favor, todo mundo que está curtindo aí, dê o seu like no programa, publique nas suas redes sociais, mande para os seus amigos, para a gente ter uma discussão maior e marxista sobre o que está acontecendo no mundo. Eu estou aqui com minha companheira Júlia Scalvenzi. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Adri. Boa tarde, Roberto. Estamos aí hoje para comentar essa polêmica aí da última semana. Boa tarde, companheiras. Estamos aqui de Foz do Iguaçu, falando para o Brasil aí. Vamos nessa. Roberto França, isso mesmo. Então a gente vai começar. Antes de começar, eu queria lembrar todo mundo que o Partido da Causa Operária está começando mais uma universidade marxista. A gente vai falar, dessa vez, vai estudar a história do Brasil a fundo. Vai ser um curso sensacional com o companheiro Rui Costa Pimenta, e as inscrições já estão abertas. Então, entra lá no site da Universidade Marxista para fazer a sua inscrição no curso da História do Brasil com o companheiro Rui Costa Pimenta, universidademarxista.pco.org.br. Hoje a gente vai falar do Cazaquistão. A gente vem aqui analisando muito o que estava acontecendo na Ucrânia nas últimas semanas. Tinha uma preocupação muito grande de tensões militares na Ucrânia. Então, eu acho que vale a pena a gente começar fazendo uma recapitulação do governo Biden, desde que o Biden entrou no governo depois do Trump, ganhando as eleições em 2020. As tensões mundiais do imperialismo aumentaram muito. O Biden, que começou o governo com uma derrota humilhante no Afeganistão, os Estados Unidos tiveram que sair correndo do Afeganistão para evitar uma derrota mais humilhante ainda. Já foi humilhante, tiveram que deixar quem apoiava para trás lá no aeroporto. A gente lembra muito bem daquelas imagens da saída do imperialismo do Afeganistão. O PCO deixou bem claro que, contra o imperialismo, todo o povo merece o nosso apoio. Ficamos aqui do lado do Afeganistão, do Talibã e do povo afegão contra o imperialismo. Essa derrota no Afeganistão foi imensa e teve significados imensos, e o que causou, e além da pandemia, né? O Biden estava lidando com a pandemia, com pressão econômica interna, teve esse caso do Afeganistão. Depois tivemos protestos na Bielorrússia, que quase teve um golpe do Lukashenko na Bielorrússia. As questões da tensão na Ucrânia, onde o imperialismo estava mandando armas, ou ainda está mandando armas para a Ucrânia para pressionar na fronteira contra a Rússia. E agora, de repente, apareceu esses movimentos no Cazaquistão. O Cazaquistão, que é um país muito importante pela sua localização geográfica. Ele faz ali fronteira com a Rússia no norte e no oeste, com a China no leste, com o Quirguistão, Uzbequistão e Turcomenistão ao sul. É um país muito grande, de 2,8 milhões de quilômetros quadrados, mas não muito ocupado. São mais ou menos 18 milhões de habitantes.
é um país que não tem uma população muito grande comparado com a área. E um país que se tornou a maior economia da Ásia Central nos últimos anos, principalmente pela exploração do petróleo, do gás natural e de outros minerais como urânio, ferro e tal. O Cazaquistão foi a última das repúblicas soviéticas a declarar a independência da União Soviética em 1991, e logo depois disso, um dos homens fortes do Partido Comunista do Stalin, o Nazarbayev, virou presidente e foi presidente de 1991 até 2019. Eu acho que a gente pode começar falando como que a imprensa imperialista viu esses protestos no Cazaquistão. Teve em volta do mundo, né? Teve notícias de que era um protesto popular, que estava tendo uma revolução, e logo depois o Cazaquistão, o presidente, desde o Nazarbayev, o Tokayev, e ele acabou tendo que pedir ajuda para a Rússia, o que causou um alarme na mídia, na imprensa capitalista, né, que falou que o Oeste não pode aceitar a influência da Rússia no Cazaquistão. Então, a gente viu aí muitas pessoas nas ruas, os vídeos são muito impressionantes. Eu queria que os companheiros comentassem um pouco. A última coisa que eu queria falar assim, nessa introdução é a fala do Blinken, que foi uma fala muito engraçada, bem imperialista, que ele falou que quando ele foi condenar a presença russa no Cazaquistão, ele falou que é muito difícil tirar os russos do lugar onde, depois que eles entram na sua casa, é muito difícil de expulsar. O que é muito engraçado escutar isso do Blinken, depois que os Estados Unidos invadiram e ocuparam o Afeganistão por 20 anos, o Blinken resolve falar que são os russos que são difíceis de expulsar quando eles entram na sua casa. Então, tem muita discussão aí do que foi essa manifestação, o que foi esses movimentos, o que está acontecendo aqui nessa área, e eu queria pedir para os companheiros falarem um pouco, descreverem um pouco o que aconteceu. A gente viu muita gente na rua e muita violência, eu acho que foram mais de 100 mortos. Primeiramente é importante, aliás, boa tarde, mas é importante dizer assim que o principal elemento, né, que vai ser discutido é colocar o Cazaquistão como uma ditadura. Então, assim, só que ao falar que o Cazaquistão é uma ditadura, na verdade, por extensão, se coloca toda a cultura oriental, toda a cultura eurasiática, também como uma cultura de ditadura. É importante colocar esse elemento. Agora, o partido, quando teve o colapso da União Soviética, né, a Adriana colocou muito bem, o Nazarbayev, ele se posicionou contra ao golpe do colapso. Vamos lembrar rapidamente que a maioria da população votou pela permanência da União Soviética. Né? A maioria da população em todas as repúblicas votou, inclusive na Ucrânia, que foi um dos menores números de votos, né, para a permanência da União Soviética. Então, ali, o principal agente do golpe ali, entre os principais agentes daquele golpe, estava ali o Boris Yeltsin, junto com Mikhail Gorbachev. Então, Mikhail Gorbachev
de certa forma, era o presidente da União Soviética, e aí você tinha lá o Boris Yeltsin como presidente da Rússia. Então ninguém sabia quem que queria governar o quê. Eu estou fazendo essa pequena digressão que é importante para situar o ponto aqui que o Nazarbayev ele vai acabar se tornando uma grande liderança eurasiática, né, por conta disso, pela posição dele ideológica de lealdade ao Partido Comunista. Então ele continuou, de certa forma, querendo permanecer até o último momento, quando aí quando a coisa entrou em colapso, ele vai assumir o poder, né, no Cazaquistão, e ele vai permanecer por 30 anos. E aí, isso com eleições regulares. É importante dizer que são com eleições regulares, né, para que não fale que há uma ditadura. Então, essas eleições elas aconteciam, e ele tinha um grande plano para recuperação do Cazaquistão, que ele foi usado na União Soviética, em princípio, como um lugar para agricultura e um lugar para enriquecimento de urânio e exploração do petróleo do Mar Cáspio. E essas eram as fontes, isso era o que eles tinham de riqueza. É um país atrasado, sem indústrias. Era necessário, então, um projeto para industrialização e um projeto de atração de investimentos. Então, seria mais ou menos uma forma de dar um passo para trás, para dar 2 para frente, na forma Nazarbayev, nacionalista. E então ele vai avançar nos anos 2000 como o país da Ásia Central com maior crescimento econômico entre todos esses países, com médias que chegavam entre 8% e 13% nos anos 2000, ou seja, superando até o crescimento do próprio Brasil. Então, foi um país que cresceu muito. É um país desigual, evidentemente que desigual, mas é um país que começou a atrair desde sempre uma cobiça muito grande. Vamos lembrar também que os anos 2000 é demarcado já pelas primeiras formas de revolução colorida. Então, como, por exemplo, a Revolução Branca da Geórgia, né, a Revolução Laranja da Ucrânia. Então, isso vai acontecer em vários lugares, e as primaveras árabes na década seguinte, né? Então, isso tudo também, inclusive no Brasil, né? A Revolução Colorida no Brasil. Então, esse dado aí é importante porque sempre houve desestabilização, até que em 2017, Nazarbayev ele vai renunciar. Então, ele é uma renúncia no poder por conta da pressão, né? O Trump vai exercer uma forte pressão a ponto de conseguir uma passagem do Mar Cáspio para tentar manter ainda sua força dentro do Afeganistão, que fazia parte de uma parte da plataforma de uma parte do Partido Republicano, né? Aliás, todos os Estados Unidos, né? Enfim, esses são dados relevantes porque, primeiro, a gente desmistifica o ditador, né? Coloca a pessoa... O Fidel Castro ficou aí 50 anos também, né? E tinha sempre sendo eleito normalmente. Então, assim, desmistificar o Nazarbayev como grande ditador. O Tokayev, ele foi eleito, né, em 2019. Então, assim, depois da renúncia, ainda você tem um período de governos transitórios, e depois o Tokayev ele ganha com 70%. Ou seja, legitimamente eleito, porque era um aliado, né, do Nazarbayev. Então, assim, esses dados são importantes. Primeiro, situar quem são essas figuras, tirar da esquerda a ideia de ditadura, né, e que a gente está do lado, né, de governos nacionalistas, e que, embora tenha tido um aceno para o Ocidente, que esse é o grande ataque que fazem ao Cazaquistão, mas essa questão não mexeu com a maioria do capital do Cazaquistão. Passando a palavra a vocês para... Adriana, acho que você tá mutada. Tá mutada.
Desculpa. O Nazarbayev, ele saiu da presidência, mas ele continuou como chefe de segurança do país, né? Ele continuou com um grande poder. E eu queria pedir para o Roberto falar um pouco sobre o Tokayev. Então, o Tokayev, o que acontece? É importante dizer, tem a União Econômica Eurasiática. Né? Essa é uma coisa de quem criou essa ideia foi o Nazarbayev, ou seja, o primeiro, aquele que ficou 30 anos no poder. Qual que é a importância disso? Né? Então ele cria uma estrutura de econômica, pelo menos pensar um bloco ali eurasiático, porque ficaram excluídos da União Europeia e tudo mais. Então falaram, não, então vamos fazer o nosso. Né? E junto com isso, o Conselho de Segurança, também junto com que são os países dessa União Econômica Eurasiática. Isso é um elemento fundamental. O Tokayev, ele vai assumir o poder, mas ele tem compromissos com vários grupos sociais. Porque o Nursultan Nazarbayev, ele sai por conta de uma pressão muito grande do Ocidente, de tudo, e por questões de saúde, embora mantenha a influência política. O Tokayev, ele tem uma política um pouco diferente, né? Pouco mais para o Ocidente, né? Pouco mais para o Ocidente, menos para a União Econômica Eurasiática, mas não é uma figura que a gente poderia dizer que não tem um pensamento nacional, né? Como os nossos governantes aqui na América do Sul aí. Embora, claro, tem aberturas, né, e acenos ao próprio capital da União Europeia, mas a grande ainda dominância econômica, em termos de domínio e controle, são russos. Então, os russos são ainda muito presentes ali. Só que como ele ali acenou para grupos nacionalistas anti-russos, então ele acaba tendo compromissos para fazer um pouco dessa retirada, essa substituição de trabalhadores. Então, assim, não, os russos vão para a Rússia e aí nós temos os trabalhadores cazaques. Então, assim, você tem toda uma situação ali que é um impulsionamento de uma nova ideologia, e aí, principalmente, aí é uma situação que a gente tem que analisar, que é por meio da imprensa imperialista no Cazaquistão. Né? Então, Nazarbayev tinha mais vigor em relação a controlar esse tipo de ação, assim como o Putin fez com a expulsão do NED. Antes da gente entrar na coisa do NED, eu queria falar um pouco mais sobre o neoliberalismo, porque o que começou, o estopim dos protestos foi um aumento do gás líquido, do preço do gás, que dobrou no Cazaquistão, e logo depois o presidente já teve que voltar atrás e diminuir o preço de novo. Mas esse aumento de preço foi uma política instigada pelo FMI. E a semelhança ali da região do Cazaquistão com a Ucrânia. Na Ucrânia, eles tiveram essa abertura, né, onde foi tudo privatizado, inclusive no Cazaquistão também. As empresas de petróleo são privatizadas também, divididas com o imperialismo. E essa pressão, pressão para se fazer uma política de neoliberal que causa a insatisfação da população. Né? A população saiu às ruas porque os preços aumentaram, porque a vida é difícil no neoliberalismo. Mas aí, logo depois, como na Ucrânia, esse movimento é tomado pela extrema-direita. E esse movimento ele aparece por causa instigado também
pela imprensa, que como o Roberto estava falando aí, no Cazaquistão, a NED entrou, a USAID entrou com o neoliberalismo, vem essas ONGs, essas instituições neoliberais, com a desculpa de falar que estão trazendo a democracia contra esses homens fortes nacionalistas, eles querem impulsionar um movimento democrático, essa é a desculpa, né? Mas promove essa história de que o povo está se rebelando, que existe uma evolução. Interessante, porque parece que o imperialista estava realmente esperando a primeira das primeiras oportunidades, né? Porque você vê, por mais que possa ter começado lá com a greve, com as reivindicações legítimas e uma mobilização popular, logo logo isso foi sequestrado. Se você for olhar as imagens e tudo mais, e você for olhar os fatos do que aconteceu, que está acontecendo há menos de uma semana. Logo nos primeiros dias, você já viu o pessoal pegando, tipo, roubando as armas da polícia e das outras forças de repressão que tem lá. Você vê as imagens de, tipo, comboio militar, aí chega um bando de mano, como dizem, e, tipo, sem nada, população desarmada, só chega um grupo ali de pessoas e faz todos os soldados saírem do carro e se ajoelharem na frente do carro, sendo que, tipo, os soldados estão armados, a população não. São logo parte das Forças Armadas, não sei exatamente se foi a polícia, o exército ou o quê, já passou pro lado dos manifestantes, aí já começaram a surgir personalidades internacionais como um banqueiro, vejam bem, um banqueiro. O nome do cara é Mukhtar Ablyazov. Ele apareceu, tipo, na França, assim, dizendo que não, porque eu sou um dos líderes da mobilização. Aí você vê, né? O cara é um banqueiro, já se coloca como líder. Aí tem pessoal dizendo que ele é uma espécie de. Não sei se foi ele que disse ou se outras pessoas estão dizendo que ele é uma espécie de Juan Guaidó do Cazaquistão. Então, assim, não é que a gente tá falando isso só por falar, né? Existem muitas e muitas evidências que apontam que essa mobilização, ela tem dedo do imperialismo e não é algo popular. Pelo menos não mais. Como a Adri disse, né? Teve as ONGs, tem diversas ONGs dentro do Cazaquistão que elas têm ligações com o NED, né? O National Endowment for Democracy, que, por sua vez, tem ligações com a CIA. Tem a USAID já também está interferindo na questão. Enfim, provas são que não faltam. Aí, agora tem uma coisa que é outro dado importante. Veja só, nós tivemos uma crise em 2009, né, 2008, 2009, que ainda está repercutindo. É uma crise de proporções significativas. E o Cazaquistão se manteve muito bem com investimentos chineses também, estratégicos, das novas rotas da seda. Né? E o que aconteceu? Quando entra uma crise muito grande, muitas dessas obras, como aconteceu o canal da Nicarágua também, que a China não conseguiu concluir e tal, então isso também entra na conta, né, dos governos, né, e o trabalhador ele acaba necessariamente exigindo a sua parte nisso tudo. Quer dizer, tem obra que está parada, pô, mas por que essa obra está parada? Eu estou aqui passando necessidade. Então, assim, é um país com desigualdades, é um país atrasado, é importante dizer isso, um capitalismo atrasado, e é por isso que nós estamos em defesa do Cazaquistão. Né? Como a Júlia falou muito bem, o movimento do imperialismo mesmo, não é uma questão que nós estamos plantando uma informação, sendo que a inteligência ali do Cazaquistão já viu isso. Houve conspiração por parte de alguns agentes públicos dentro da ordem, né, para fazer a abertura do aeroporto, permitir que houvesse, inclusive, ataque a pessoas no aeroporto. Pessoas que estavam no aeroporto foram retiradas porque não vai pousar nenhum avião russo aqui. Teve até isso. Roberto, deixa eu fazer um parênteses. Se o pessoal lembrar do nosso último programa, eles vão ver lá o que aconteceu no meio das manifestações. Derrubaram uma estátua, cara. Você acredita? Derrubaram a estátua do próprio Nazarbayev, que mostra que veja só, né?
tem tudo a ver com a dinâmica mesmo de Revolução Colorida, associado a um ataque extremamente violento por parte das milícias, né? E aí, essas milícias também coordenadas de fora, né? No caso, a gente tem essa informação, né, do canal Nexta, que é o mesmo canal, né, de Telegram, que não é um mero canal de reprodução de informações, mas ele é coordenado por esse sim, por terroristas treinados do batalhão Azov da Ucrânia. Então, assim, não é gente, assim, gente boazinha, né, gente trabalhadora, não, é pessoa já treinada, como aconteceu lá dos mercenários colombianos que foram matar o presidente do Haiti, que também tem, né, podcast sobre essa informação. Então, tudo isso está articulado com o imperialismo, é preciso combater isso. Né? Não adianta a gente atacar o Cazaquistão como ditadura, esses ditadores e oligarcas, se a gente não defender a classe trabalhadora e portanto, defender, né, o povo contra o imperialismo. O Raman Patrasevich, que é o fundador desse canal, né, do Nexta, que é um ativista de oposição lá que ele administrou um grupo grande na Bielorrússia, né, no Lukashenko, contra o Lukashenko. A gente teve, como eu falei, essas manifestações na Bielorrússia tentando tirar o Lukashenko quando ele foi reeleito. Tivemos o Maidan na Ucrânia e todos apoiados. A gente vê que o imperialismo aí não tem o menor pudor em apoiar fascistas. A Ucrânia foi o caso mais impressionante, né? Porque eles usavam até símbolos fascistas e tudo, mas essas manifestações no Cazaquistão a gente viu, como a Júlia falou, os manifestantes lutando contra os policiais e o exército do Cazaquistão. Como a gente não vê normalmente um povo que sai, um trabalhador que sai da sua casa para protestar contra o aumento da gasolina, geralmente não tem diretamente assim, um dia já está com arma e teve inclusive decapitação de soldados, do aeroporto, eles sabiam como fazer o aeroporto parar de funcionar, né? Sabiam como. Até desculpa, só uma coisa muito importantíssima essa questão, que veja só, o Tokayev ele ganhou com 70 e poucos % a eleição, né? Isso foi em 2019, não faz muito tempo atrás, né? Então, assim, essa questão dessa crise, você está lá no FMI, nós publicamos na Causa Operária, né, inclusive o link que é possível ser acessado ali, né, do artigo sobre o Cazaquistão, e lá mostra claramente o receituário do FMI. Quer dizer, estabeleceu o aumento claramente aí dos combustíveis, porque o Estado não poderia controlá-lo. Isso causaria um grande drama social, né? Então, assim, esse dado ele é relevante para demonstrar que a população, né, você não consegue, qual que é a medição de que a população toda está insatisfeita, né? O governo que tem aprovação, inclusive por conta da força que o Nazarbayev tem junto à população, tanto que ele ainda faz parte do governo, né? Ele faz parte ainda, ele é líder ainda, né? Ele tem uma grande força, inclusive até foi feito um documentário por Oliver Stone, o mesmo que fez a entrevista com o Lula e vai apresentar para todo mundo. E o que Putin essas também. contradições, são as contradições. Veja só, nós marxistas
somos marxistas porque a gente analisa a questão da materialidade, do material, do que é concreto. Então, assim, dentro dessa questão dessa concretude, a gente tem que entender quais são o que está acontecendo de movimento real. Né? Ali o FMI estabelece o receituário e as forças políticas contraditórias ali estabelecem que, não, faz os aumentos, porque isso aí é o receituário do FMI. Então, é como o Lula falou na entrevista, por questão do PSOL. Eu quero que o PSOL governe uma cidade, pelo menos. Governe uma, para ver como que funciona a política, e aí vocês vão entender e parar de frescura. Entendeu? Então, são dados da realidade concreta que nós, marxistas, temos que analisar e não ficar tomando postura como o Jones Manuel. Né? O Jones Manuel faz um tweet apoiando um banqueiro. Como que pode um cara que se autoproclama marxista, né, vai defender esse banqueiro como uma grande liderança, alguém que está de fora, assim como é o caso lá do Navalny na Rússia, o Juan Guaidó também. Então esses títeres, esses fantoches aí do imperialismo são as figuras que a gente tem que combater. Não tem nada de comunista aquele cidadão que está na França. Aquilo lá é um líder para desestabilizar o Cazaquistão. Né? E se a gente não analisar assim, a gente vai incorrendo o risco da esquerda tomar outro golpe agora. Entendeu? Então essa sinalização é necessária fazer. Não só o Jonas Manuel, mas o PCdoB, o PSTU, o PSOL, todos compraram ou repetiram o que o imperialismo estava falando, de que o que estava acontecendo no Cazaquistão era um movimento revolucionário do povo que estava lutando pelos seus direitos. O PSTU foi se não o primeiro, um dos primeiros a já lançar a nota em apoio e tal, já tá dizendo que era uma revolução. Que é aquela coisa, né? Tá um moleque andando na rua lá num país qualquer, aí ele chuta uma garrafa, fala mal do governo, o PSTU já tá lá, nossa, uma revolução está acontecendo no país tal, e não sei o quê. É complicado, né, cara? Eu queria fazer um parêntese na fala da Adriana antes, que é só a gente pegar um pequeno, entre aspas, parâmetro sobre a questão do Cazaquistão. É que, assim, o Afeganistão, que é uma coisa super recente, ficou 20 anos ocupado até o Talibã conseguir tomar o poder. Só esse pequeno parênteses. Os caras em 1 ou 2 dias já estavam dominando o exército, já tava tudo, já era a revolução. Minha Nossa Senhora. Não, isso foi muito legal, assim, mas agora o que foi interessante, essa frente única do PSTU com PCB, né? A frente única dos morenistas, né? do PSTU com os stalinistas ali, o PCB, né? Fizeram uma frente única, né? Contra o Cazaquistão, e o PSTU ali pelo menos é um partido mais coerente, né? Porque ele apoiou os golpes em todo lugar. Então ele está dentro todos os golpes. Não adianta assim. Vamos falar uma coisa, é um partido super coerente, né? Vamos elogiar o PSTU pela nota deles. O PCB, ele foi pegar uma nota, uma tradução, né, de um site aí que reproduz todas as barbaridades dos piores partidos comunistas do mundo, né? E aí reproduz uma nota completamente equivocada sobre o que é o problema do Cazaquistão, né? E até a própria Júlia, acho que poderia fazer a leitura das exigências ali dos golpistas que estão de fora, né? Que inclusive podem acessar o Twitter. Né? A coisa é tão escancarada que ela aparece no Twitter, veja. Os golpistas, eles não estão preocupados, eles, assim, de esconder nada, eles falam, nós estamos igual o Blinken, né, Adriano? É igual o Blinken, é isso aqui que, os russos não saem mais agora, não sei o quê. Né? Fala aí, Júlia, dessa situação. As reivindicações aqui dos manifestantes no Cazaquistão, aqui, ó, essa publicação
Ela foi feita pelo Nexta, que a gente falou mais cedo no podcast, né? Fazendo uma tradução livre aqui, são 3 simples reivindicações, né? Nada demais. Soltura imediata de todos os presos políticos. Como é que fala? Renúncia do presidente e do governo, da equipe inteira. E pequenas reformas políticas, como a criação de um governo provisório e simplesmente a cortar todas as relações e alianças com a Rússia. Algo Esse é o melhor. muito coerente com todas as outras reivindicações, como vocês podem ver. Não, isso me lembra também aí, companheiras, a CST do PSOL, né? Não podemos esquecer da nota da CST, né? Que também tem coerência também, né? Dos golpes e tal. Que ela também, a CST vai defender também isso como uma grande revolução do povo, o povo trabalhador oprimido, né? E está sendo aí judiado, né, pelo governo, Ô, Roberto, massacrado. na nota da CST tem uma partezinha que eu achei super legal, que é um parágrafo lá embaixo, que eu vou ler até para ficar bem explicado. Ó. O processo em desenvolvimento no país é a mobilização revolucionária espontânea dos trabalhadores e do povo trabalhador do Cazaquistão em torno das demandas econômicas e democráticas contra um regime oligárquico e ditatorial, baseado na exploração capitalista dos ricos recursos energéticos do país através da cooperação com a Rússia, a China e o imperialismo. Não, isso mostra o nível. Ó, veja só, né? Isso aí é uma forma também até de. É um diversionismo, né, companheiras? Que é assim, o diversionismo é o seguinte: a gente denunciou a relação do PSOL, né, do Boulos, com o NED, né? E aí agora eles estão tentando se limpar através de um processo como esse. Quer dizer, é para dizer assim, não, olha, o negócio é assim, para seguir a democracia tem que ser como os americanos fazem. Então, esses partidos são partidos imperialistas aqui. É muito parecido com o partido que o Jones Manuel defendeu, que é esse cara que está na França ali, refugiado lá, que estava desestabilizando o país, né, companheira Adriana? Pois é. E o Tokayev, que era o presidente que tentou abrir, né, que abriu o Cazaquistão para essas políticas neoliberais, para a entrada da USAID. O companheiro Roberto tem um artigo interessante no Diário Causa Operária que fala um pouco, o título do artigo é Cazaquistão, coração da terra, está se alimentando de Big Mac. Ordem invasora estadunidense ataca o Cazaquistão. E fala um pouco sobre como que o Tokayev ele não é todo responsável, mas ele deixou, liberou o Cazaquistão para a entrada da USAID e do NED, né? Só que quando teve esses protestos, ele teve que pedir ajuda para o Putin, porque aí ele já não estava dando conta mais, né? A gente sabe e imagina que se cair o governo do Tokayev, com certeza viria um governo de extrema-direita, como aconteceu na Ucrânia, né? É muito fácil imaginar isso, que a extrema-direita já está aí a postos. Mas o Tokayev pediu ajuda ao Putin e a Rússia mandou a ajuda militar para lá. Vocês querem comentar um pouco sobre isso? Essa questão é importante, assim, ó. Primeiro, Nazarbayev, ele foi um dos incentivadores de uma ideologia, né, que ficou muito forte para as oligarquias da região, né, das burguesias mesmo, não é a nossa. É importante frisar isso, não é a nossa, mas reconhecendo que eles estão defendendo os espaços deles, que é o eurasianismo. Então, assim, a econômica eurasiática tem essa pegada da ideia de eurasianismo. O Tokayev, ele já está mais pressionado a abrir os capitais, ele está mais pressionado por essas hordas, né, nacionalistas, porque são várias etnias. É importante dizer que é um país de economia
de capitalismo mais atrasado, né? São várias etnias e também com suas... Tem muitas etnias que vivem como no Afeganistão, são tribais e tudo mais. O Tokayev, ele há versões, né, há ideias, né, de alguns que acham que ele queria estabelecer um regime sem o Nazarbayev, né? Então, por isso, então aparece o Nazarbayev derrubado e tal, que seria uma forma dele ter um apoio maior do Ocidente. Outros dizem que assim, que o Tokayev vai estabelecer essa situação, que seria, vamos dizer assim, um ato político para fazer com que acelerasse a União Econômica Eurasiática, né? Fato é que o Tokayev ele tem menos relações com Putin do que tinha o Nazarbayev, né? Isso é um fato relevante, porque assim, vamos dizer assim, olha, mas o PCO é um partido ditatorial e tal. Mas a ideia é assim, se você permite entrar um cavalo de Troia como esse, né, o NED, a USAID, o USAID, melhor dizendo, evidentemente que você vai ser golpeado, não tem outra opção. E o Tokayev, ele se abre um pouco mais. Eu falei do McDonald's ali no artigo, porque o primeiro McDonald's aberto lá foi em 2016, né? Então, o que mostra que assim, isso, inclusive, estabelece uma crítica a essa esquerda que fala que o regime era neoliberal desde o Nazarbayev. Se fosse neoliberal, o McDonald's tinha o primeiro McDonald's da Rússia já em 91, 89, acho que até antes no tempo da União Soviética, o Gorbachev, e no Cazaquistão em 2016. Então, ou seja, isso coloca totalmente areia aí, né, esquerdista de Araque aí, que fica falando que era neoliberal desde o começo. Isso é uma mentira, né? As petroleiras, a participação do Cazaquistão com as petroleiras estrangeiras é majoritária, né? Então, isso é a mesma questão. A própria Gazprom da Rússia não é 100% estatal. A Gazprom, que é uma das maiores petroleiras, uma força na Rússia, ela não é 100% estatal. Com isso, não queremos dizer que a gente não seja a favor de estatizar 100%. Mas é mentira também dizer que é tudo de fora. Entendeu? Então a gente tem que ser materialista. Senão não tem movimento. Quando a gente fala das companhias de gás, eu gosto sempre de lembrar que depois do golpe na Ucrânia, o Hunter Biden, que é filho do Biden, do presidente Biden, foi colocado como diretor de uma das companhias de gás da Ucrânia, da Burisma Holdings, para ver como que o que acontece quando os Estados Unidos entram no país de todos os jeitos, né? O uso da força, né, companheiras? Assim, a força. Veja só, você vai associando esse hard power, para usar o termo dos internacionalistas, né? Mas assim, essa força bruta, mecânica do exército, e essa ideia do soft, né? Então você vai lá e usa, vamos dizer assim, uma rádio, né? Como essa rádio que a Júlia de repente pode falar, né? A rádio que fez parte desse golpe, difundindo, né? Então, assim, Rádio Liberty, lá do Cazaquistão. Então, assim, essa difusão, então, é uma rádio que recebeu dinheiro para difundir a cultura, né? Então, assim, pega os neonazistas lá, a gente fala em nacionalismo na Eurásia inteira, esse ultranacionalismo penetrante, eles tentam emular, né? Transferir a forma de nacionalismo histórico lá, que é do fascismo histórico, para esses movimentos novos. Então, você usa a extrema-direita na hora que o capitalismo está arrasado. Então, a Ucrânia ela é líder junto com a Polônia nesse sentido, né? E eles querem fazer isso no Cazaquistão. A extrema-direita vai sair do Cazaquistão? Não vai sair. Isso é uma questão sem volta. O movimento antirrusso vai sair? Não. Então, a questão da russofobia
é importante no mundo de hoje estudar. Porque Roberto, a Adriana, só para concluir, a Adriana sabe que a russofobia, o uso de combater a Rússia, ela é usada com vários pretextos geopolíticos, né, Adriana? não, com certeza. Eu queria que você falasse, aproveitando da russofobia, eu queria que você falasse um pouco da questão da língua, porque o que a gente vê no Cazaquistão é que o norte do Cazaquistão está perto da Rússia, tem mais ligação com a cultura e com a língua, né? E que o sul é mais nômade, mais a tradição islâmica, que é menos desenvolvida e que não fala russo, e que teve aí, existe essa tensão entre o norte e o sul e a questão da língua que se fala no país, né? Uhum. Então, tem uma coisa chamada o grande jogo. O grande jogo foi uma disputa geopolítica do século XIX entre o Império Russo e o Império Britânico para disputar o poder na Eurásia, aliás, no coração do mundo. Então, esse grande jogo, essa coisa da Rússia, nesse momento, o Império Russo ele no século XIX, ele conquista o Cazaquistão. O Cazaquistão, primeiro, ele pede proteção à Rússia, num primeiro momento. Só que depois a Rússia, ela permanece ali. Aí depois tem todos os outros movimentos, tem guerra e tal, guerra mundial, depois tem a União Soviética, né? E depois a adesão do Cazaquistão à União Soviética. E só que aquela questão do Império Russo não foi muito bem resolvido. Então, o Cazaquistão moderno ele é formado aí por várias etnias. A principal delas é a cazaque, né? Então, os cazaques são a maioria étnica lá. E a segunda etnia são os russos, né? Essa é a segunda etnia. Mas você tem muitos ucranianos também lá. E vários povos eslavos estão ali. Juntamente com mongóis, porque você tem um centro que chama de pivô terrestre. Então essas migrações aconteceram. Então os russos eles são minoria em relação aos cazaques, mas têm um controle econômico, de banco, de aeródromo. Baikonur, por exemplo, é uma base aeroespacial que é russa, que é como se fosse... É bom falar que assim, fazer esse comentário, é uma comparação didática, tá? Senão o pessoal vai levar o pé da letra. Que é a coisa da Guantánamo, lá em Cuba. Né? Mas não é a mesma coisa, mas é um espaço aéreo russo. Né? Isso também foi usado aí como sentimento anti-russo. Quer dizer, eles têm base aí no nosso país e tal. Esse desenvolvimento aí, essa questão aí, vai levar o quê? A todas essas etnias falar, por que o russo tem que ser a língua oficial? Nós precisamos fazer uma mudança aí para atender todo mundo. Então, em 2017, o Nazarbayev começa um projeto para mudar a língua russa, né, transliterar o russo para o latim, aproveitando assim alguns elementos ali que são, né, das etnias que estão ali no Cazaquistão, e esse plano seria terminar essa língua para 2025. O Tokayev ele acelerou esse processo de mudança da língua, né? E isso também favoreceu com que o Ocidente reconhecesse melhor o Cazaquistão. Claro que qualquer tradutor faz tradução de tudo, mas facilita bastante também a penetração ocidental, que era o projeto já do senador Tokayev, porque ele controlou o Senado do Cazaquistão de 2013 até o período que ele foi presidente. Entendeu? Então, há uma questão aí que... Enquanto o Nazarbayev era presidente, Tokayev era presidente do Senado, o Senado da República do Cazaquistão, com grande poder político, com capacidade de articulação, e esse projeto era um projeto necessário para conter já essas situações que já aconteciam. Se vocês forem buscar em 2012, vocês vão ver 2011, greve também de petroleiro. 2012, greve de petroleiro.
Vocês vão ver todo esse movimento. Se vocês forem pesquisar no Google, vocês vão encontrar esses movimentos muito parecidos, com a diferença que agora tem os mercenários. Então eles aproveitaram uma situação que é recorrente, como greve na educação, greve normal da disputa política, para pegar e falar que tem uma revolução agora. O pessoal aí do PSTU aí tá equivocado, né? Uma posição pró-imperialista que o Jones Manuel assumiu. Né? Veja só, o cara que se auto-intitula marxista, ele tem que ir lá na raiz do problema. O Jones Manuel não entendeu isso. Né? Ele tem que entender que ele tem que ir lá na raiz do problema. Ele disse, eu não vou antecipar as coisas no Twitter, né? Só para concluir. Eu não vou antecipar, eu vou estudar. Na hora que ele estudou, um dia depois, ele dá uma escorregada dessa. Ô, Jones Manuel, presta atenção, cara. Roberto, já que você voltou nesse assunto, eu queria fazer uma menção honrosa que a gente esqueceu de falar na hora, que foi o próprio PT. Exatamente. Lançaram um artigo no site oficial, não foi uma corrente nem nada, defendendo o Cazaquistão e o governo do Cazaquistão, dizendo que as revoltas que estavam lá, que estão acontecendo lá, não são revoltas verdadeiramente populares e que tem dedo sim do imperialismo aí. Fazer essa menção honrosa aí aos companheiros que não pisaram na bola, como o Jones Manuel. Não, e isso foi muito interessante, sair no site oficial, mas provocou aí o senhor Breno Altman, né? O Breno Altman, analista internacional aí, que mandou um tweet aí, jogando tinta em todo mundo aí, presta atenção, lá o povo do Cazaquistão tá sofrendo com essas oligarquias, ou seja, ele assumiu o discurso oficial do amigo dele, Jones Manuel, do PSOL, né, o Guilherme Boulos, o pessoal que ele realmente defende. É porque ele diz que é do PT, mas eu não sei não, acho que é uma infiltração aí, me parece, porque ele sempre, veja só, o PT lá oficialmente manifesta apoio ao Cazaquistão, né? E aí o grande analista marxista lá, que era do Opera Mundi, fazendo uma barbaridade dessa, que é uma tristeza, né? Na verdade, uma pessoa que faz um papel como esse aí do Breno Altman. Pois é. A gente vê, então, que vai ficando cada vez mais clara a posição do imperialismo e a posição daqueles que estão tentando resistir à opressão imperialista. A gente vê o imperialismo crescendo, a militarização, a tensão militar em todo o mundo, e a gente vê claramente como que o imperialismo usa a NED, a USAID e a imprensa e para causar, para deixar o ambiente proporcional para esse tipo de movimentação de revolução colorida, né? Então, a gente vê isso acontecendo em vários países, inclusive no Brasil. Para quem ainda não acompanhou, é praticamente impossível, mas se você está aqui na Causa Operária TV e ainda não acompanhou as reportagens do partido sobre a influência da NED no Brasil, com o PSOL e o Boulos, pode acompanhar, que é muito importante, e mostra aí o Nazarbayev como o político mais forte nacionalista do país, sofrendo esses ataques, mostra o que vem por aí com as eleições no Brasil esse ano, né? Com o Lula sendo o nosso político nacionalista mais importante. Então, é muito interessante ver essa divisão, como que fica no Brasil as opiniões sobre a Nicarágua, sobre a Rússia, sobre a China, sobre o Cazaquistão, sobre a Ucrânia. No Brasil, a gente vai vendo, vai separando o campo, né? O Lula, que falou aí, defendendo Daniel Ortega na Nicarágua, e agora o PT defendendo o governo do Cazaquistão. A gente vai vendo que vai separando quem que está repetindo
o que o imperialismo está falando e quem que está se alinhando com os países que estão resistindo a essa opressão imperialista. Isso, eu acho que só para finalizar essa questão da a Rússia, né, quando acusam a Rússia de ter encaminhado tropas. A gente só para preciso reforçar, por último, a gente tem que falar tratou um pouco disso, né, mas a questão do Conselho de Segurança, né, do tratado que existe entre esses países, que caso aconteça uma situação de descontrole, há um acordo que é um tratado de paz, né? A gente didaticamente, de novo, né, compararia a uma aliança como a OTAN, mas não é como a OTAN de cercar país, não. É só para estabelecer uma paz, organizar a distribuição, aí sim, de alimentos, água, enfim, estabelecer a segurança necessária aí contra justamente essa opressão dos Estados Unidos. Se caso a Rússia não desembarcasse ali, provavelmente a gente teria um Cazaquistão ocupado aí, como foi no Afeganistão, facilmente ocupado por tropas americanas, que aí sim eles queriam logo estabelecer a paz do modo deles. A democracia que eles entendem como democracia, e assim como esses partidos e essas pessoas entendem como democracia, né? Então não se trata assim, a Nazarbayev é a política do PCO? Não é a política do PCO. Mas a gente tem que falar que é importante defender esses governos. Não, no caso não é o Nazarbayev, mas defender o Cazaquistão, o país, porque é um país atrasado. É isso que é a nossa mensagem, né? E aí, encerrando por aqui, agradecendo, né, todos os ouvintes, né, a audiência, né? E agradecendo aí, né, as pessoas que estão contribuindo com o nosso partido, contribuindo aqui com o canal, né? E aí dê um like e compartilhem aí. Espero que tenham gostado aí dessa nossa análise aí, né, companheira? Isso mesmo. Como a câmera, Adriana e Júlia. Júlia, quer despedir? Lembrar aí para os companheiros que, além da TV, a gente tem o nosso próprio canal, né, o Internacionalismo, rumo aí aos 1.000 inscritos. A gente também tem o nosso blog, dentro do Diário Causa Operária, que é o blog do Internacionalismo, né, causaoperaria.org/internacionalismo, que lá a gente também solta vários artigos durante a semana sobre todas essas questões. E aí quem realmente acompanha, né, quem tivesse acompanhando antes, por exemplo, já ia ter visto o artigo do Roberto, já ia estar sabendo as posições do partido antes. Mas acessem, compartilhem as matérias, curtam os vídeos. A gente está sempre tentando aí fazer o nosso máximo para atualizar os companheiros de tudo que está acontecendo aí nesse mundo. Isso aí. E lembrando que no dia 9 e 10 de janeiro estão marcadas as conversas entre o Biden e o Putin, Estados Unidos e a Rússia. E depois, dia 12 de janeiro, as conversas com a OTAN e a Rússia em Bruxelas. E a gente vai continuar acompanhando aqui na Causa Operária TV, no canal Internacionalismo. Então, dê o seu like, divulgue nosso vídeo, contribua com a Causa Operária TV. E muito obrigada pela audiência e a gente se vê na próxima semana com mais um Mundo em uma Hora. Muito obrigada.